Olá, bom dia. Está no ar a edição da Notícia de Frente. Hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2019. Eu tenho o prazer da companhia do Antero Paes de Barros e do Lúcio Sorge. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, eu quero começar, antes de saber os destaques de vocês de hoje, eu quero falar da reforma da Previdência. A oposição rejeita acordo e vai obstruir a reforma da Previdência na Câmara. Parlamentares da oposição rejeitaram ontem uma tentativa de acordo mediada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e afirmaram que vão usar todos os mecanismos regimentais de obstrução durante o debate da reforma da Previdência. Mesmo com a resistência da minoria, a expectativa é que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, seja aprovada até o fim desta semana. E aí, então, mais, na verdade, uma manobra, da oposição ali dentro da Câmara, que é minoria, para tentar prolongar a aprovação, a passagem dessa PEC, Antero e Lúcio. E a gente... Eu acho que a PEC vai passar. Não, sim. E acho que a oposição vai opor. Vai até obstruir, porque é minoria, sim. Né? Vai obstruir. Mas a oposição, neste momento, é minoria. E tem muito partido que fechou questão. Por exemplo, tem gente do PSDB que queria votar com o PT. E o PSDB fechou questão e as pessoas que votarem correm o risco de perder o mandato. Porque há um fechamento de questão. Só tem uma situação que pode perturbar aí a vitória do governo, que é o Jair Bolsonaro. Se ele se meter a defender os policiais militares, aí ele pode arrumar encrenca no plenário. Mas parece que ele resolveu Parece que ele resolveu ficar quieto e ajudar um pouquinho. Ajudou. Porque ele não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Está ajudando com um pouquinho, né? Com 1.135 bilhões, né? É um pouquinho, né? Mas isso já é mais ação de Paulo Guedes, com ele também e tal. Aí só para complementar a informação, às vésperas aí da votação da reforma da Previdência, o governo libera mais de R$ 1 bilhão em emendas. A previsão desses recursos está em 37 portarias publicadas na edição extra do Diário Oficial da União da última segunda-feira. Segundo as portarias, os recursos são para incremento temporário do limite financeiro da assistência de média e alta complexidade e do piso da atenção básica. O ponto positivo aqui é que, pelo menos, este 1 bilhão e 135 milhões, esses recursos aí, serão destinados para a área da saúde. E essas emendas parlamentares são recursos previstos no orçamento da União, cuja aplicação é indicada por deputados e por senadores. E olha só, um antagonista... Talvez esteja aí boa notícia para Mato Grosso. Né? Talvez Mato Grosso receba alguma coisa desta caridade palaciana, não é? Dessa caridade da Previdência. Da Previdência. Pois é, Lúcio Antero, e a notícia que vem aqui do site O Antagonista é que desde ontem governadores e prefeitos estão na Câmara de Deputados indo de gabinete em gabinete para tentar convencer os deputados a reincluir estados e municípios na reforma da Previdência. Mas tarefa difícil. Tarefa difícil, principalmente pelo papel jogado pelos governadores do PT. Entre os governadores está o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o Ronaldo Caiado. Mas Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, sempre foi a favor da reforma da Previdência, e Ronaldo Caiado sempre foi a favor. Quer dizer, nenhuma novidade nisso. Mauro Mendes está nisso. Mauro Mendes sempre foi a favor. Quer dizer, o que é novidade era assim, o governador do Piauí está nisso? Não está. Porque ele quer aparecer para o público externo como se ele fosse contra a reforma da Previdência. Embora telefone lá para os parlamentares. Aquilo que você falou. Para incluir o Estado. Por telefone ele é a favor. Na entrevista na Record Nacional, ele é contra. No particular é uma coisa, no público é outra totalmente diferente. Então, os deputados querem botar na conta deles. Já ajudaram os governadores, né, ao estabelecer que uma lei ordinária é que vai decidir a reforma da Previdência nos estados.
Portanto, os governadores não terão a dificuldade de ter 3/5, como tem lá a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Certo. E tem outro assunto da Câmara, que é o grupo de trabalho que rejeitou a prisão em segunda instância, mas antes da gente ir para esse assunto, a gente volta daqui a pouco para Brasília, então eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com você, Antero? O meu destaque é o seguinte: a OAB havia peticionado para que o Tribunal de Justiça não arquivasse uma determinada situação que envolve os promotores públicos. O promotor do NACO, doutor Domingos Sávio, pediu o arquivamento e o desapensamento de várias coisas que foram apensadas no processo geral que se trata da questão das cartas de crédito. O desembargador Rondon Bacil, além de atender a OAB, determinou que a Assembleia Legislativa encaminhe para o Tribunal de Justiça toda a CPI não concluída sobre as cartas de crédito. Inclusive o Tribunal de Justiça quer o relatório do deputado Dr. Leonardo. Então, isso tudo está dando uma grande confusão, porque os ilustres membros do Ministério Público acham que só eles é que podem investigar eles mesmos. E essa situação está causando mal-estar entre OAB, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E nós demos há muito tempo atrás também aqui uma notícia, e eu cheguei até a colocar uma interrogação. Será que tem gente do Ministério Público envolvido na Grampolândia? Eu vou fazer outra interrogação, ou quase afirmação. Parece que tem gente do Ministério Público envolvido na Grampolândia. Eles não querem validar a delação do Coronel Zaqueu. Por que eles não querem validar a delação do Coronel Zaqueu? O Coronel Zaqueu denunciou o Paulo Taques? Muito provavelmente denunciou. Denunciou o governador Pedro Taques? Muito provavelmente denunciou. Mas então o Ministério Público não está aceitando porque denunciou o Paulo e o Pedro Taques? Não é por isso. É porque o Coronel Zaqueu também colocou na roda que muitos desses grampos foram feitos, muitos desses grampos ilegais foram feitos com a ajuda de membros do GAICO. Então, esse é o problema. E aí o Ministério Público está pedindo o arquivamento do processo, atuando como se fosse advogado de defesa de Paulo e Pedro, quando na verdade está atuando como o espírito de corpo, para não deixar que isso tudo seja apurado. E o juiz da 7ª Vara encaminhou para o Procurador-Geral de Justiça para decidir. E está com ele faz tempo para decidir. Está certo que ele volta de férias dia 15, dia 16 em diante ele tem que decidir, e eu fico torcendo o seguinte: a pior polícia é aquela que não apura os crimes da polícia. O pior Ministério Público é aquele que não apura os crimes do Ministério Público. Ora, se o Coronel Zaqueu faz uma delação importante, ao invés de pedir o arquivamento, tem que pedir para abrir tudo, para que seja conhecido da sociedade, para que se retire disso o sigilo de justiça, e se tiver algum procurador, algum promotor envolvido, que ele responda. Porque neste momento, na dúvida, é em favor da sociedade. Na dúvida é para apurar se o promotor errou ou não. Eu colocaria na hora do julgamento, em dúvida pro réu. E eu colocaria aí, Antero, como contribuição a esse destaque seu de hoje, plagiando você, uma outra interrogação. A interrogação que eu coloco é a seguinte: existiriam também membros integrantes do Poder Judiciário que deixaram digitais lá na Grampolândia Pantaneiro? Não, aí tem que ver o seguinte: esses membros do Poder Judiciário foram gravados ilegalmente?
Será que tem juízes e desembargadores que foram gravados o tempo todo pela Granvolândia? E se foram gravados, tem alguma conversa comprometedora no sentido de venda de sentença? Porque a conversa é essa. Quer dizer, parece que um está com uma faca assim, olha, tem gente aí vendendo sentença. E o outro está com uma faca assim, olha, tem gente aí que grampeou ilegalmente. Vender sentença não é bom e grampear ilegalmente não é bom também. São dois crimes. E tudo tem que ser apurado. Não, agora, se essa gravação do Ministério Público é ilegal, porque foi com ordem de qual juiz que gravou o juiz e desembargador? Eu não acredito que tenha. É a mesma coisa do Intercept. Não teve ordem, né? Isso aí pode não dar absolutamente nada, porque não tem ordem judicial. E aí, me parece o seguinte, que nessa relação aí, que não é tão amistosa neste momento entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, a impressão que fica é a seguinte: um colocou um bode na sala do outro e o outro também colocou um outro bode na sala do um. Tá, daqui a pouco então a gente fala mas isso disso. não significa dizer que a gente tem que passar o Brasil a limpo. Sim, sim. Com certeza. Né? E que essas o que coisas teve de errado tem que aparecer. Tem que apertar. O carnegão você aperta assim para sair o tumor, né? Então senão, tem que apertar, senão não vai cura a infecção. Não vai curar a infecção. Lúcio, e o seu destaque? Bom, meu destaque é para falar do VLT. Não. Já tem definição. O governador Mauro Mendes ainda não anunciou, não tem definição, não tem decisão nenhuma. Então, o destaque aqui é para dizer o seguinte, que essa empresa aí que comprou, né, esses vagões, né, a mando do ex-governador Silval Barbosa, bem antes do que era necessário comprar, a CAF Brasil, é uma das 12 empresas condenadas pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por formação de cartel em licitações públicas de trens e metrôs em 3 estados e no Distrito Federal. Aí a reportagem aqui lembra que aqui em Mato Grosso, esta foi uma das denúncias do ex-governador Silval Barbosa naquela delação que o ministro Luiz Fux chamou de monstruosa, dizendo o seguinte: olha, teve propina lá no VLT, não é? O consórcio participou, né, desse esquema aí de distribuição de propina. E aí, dias atrás aqui, teve 2 advogados aí, pelo menos um deles falou: olha, não tem materialidade nenhuma. Teve, para quem recebeu, é isso? Isso. No caso dos agentes públicos aqui de Mato Grosso, um deles, Silval Barbosa, e aí não tem materialidade para quem pagou? Bom, o meu destaque é esse, da condenação, né, da CAF Brasil, por conta aí de fraudes, de corrupção em licitação pública. E se existe a propina, é porque alguém paga, né? E se alguém que paga, tem que ser punido, não é isso? É por aí. Vamos então, antes de falar da Câmara, eu quero falar aqui de audiência de custódia. Tá? A gente sabe que a audiência de custódia, na verdade, tem muita crítica por parte da sociedade. Tem um dado aqui que apenas 42% das prisões são mantidas após a audiência de custódia. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso considerou um número positivo. Mais de 80% das pessoas liberadas não voltam a cometer o crime. Já faz 4 anos que as audiências de custódia foram implantadas no Fórum de Cuiabá. Foram 13.242 casos de pessoas presas que passaram por elas. Dessas pessoas, apenas 42% continuam detidas. Tiveram a conversão das prisões em flagrante ou prisão preventiva. Outras 58 foram colocadas em liberdade provisória ou plena ou tiveram o relaxamento da prisão. Os dados são do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O número é até razoavelmente positivo, né? O número
Ainda tem um outro dado, né? É razoavelmente que desse número, 11 mil pessoas que passaram pela audiência de custódia com os juízes das varas criminais não voltaram a cometer crimes, ou seja, mais de 80% dos casos não são reincidentes. É isso que eu estou dizendo dado que é positivo. É isso que eu estou dizendo que é positivo. Quer dizer, 82% de não reincidência é um índice realmente elevado. Mas tem um custo elevado também essas audiências, não é isso? A gente até debateu com o deputado João Batista aqui no programa Notícias de Frente, que na verdade inseria a tecnologia nessas audiências de custódia. Mas mais elevado do que o preço da audiência de custódia, com certeza deve ser manter o preso lá na penitenciária, não é isso? Deve ser com muito certeza. A gente mais já elevado, trouxe esse levantamento aqui, deve ser muito né? mais elevado do que o custo das audiências de custódia, né? Com certeza. E a gente já trouxe esse levantamento aqui, né, Lúcio? Vamos aqui para a matéria do GD, do Gazeta Digital. Olha só, após Celeumas Botelho normatiza a presidência de sessões na Assembleia Legislativa. Após sessão anulada, esvaziada e com projetos importantes para votar, antes do recesso parlamentar, marcado inicialmente para o dia 15, ou seja, a próxima segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, publicou o ato número 036 de 2019, normatizando a condução dos trabalhos da mesa diretora durante as sessões legislativas. O posicionamento também visa evitar desgastes entre os parlamentares. Desta forma, além de Botelho, a vice-presidente da Assembleia, Janaína Riva, o primeiro-presidente Max Russo, os deputados João Batista, Valdir Barranco, Valmir Moreto, Paulo Araújo são os parlamentares integrantes da mesa diretora e, portanto, aptos para presidir as sessões, ou seja, também poderá suspender ou fazer levantamentos. Então, uma normativa de Eduardo Botelho. Agora sim, eu vou voltar aqui para cá. Mas só estes é que poderão? Sim, os que fazem parte da mesa diretora. E se eles não estiverem na sessão? Aí a sessão... A sessão, não, a sessão pode acontecer do mesmo jeito. Eu acho que está... É preciso ainda maiores esclarecimentos sobre isso. Porque... pela matéria do GD e, na verdade, pelo ato publicado, justamente para que dê seguimento, ele cita essas pessoas aqui no ato, né? Os que fazem parte da mesa diretora, que são os deputados que eu acabei de citar, que estão aptos para presidir as sessões, ou seja, também poderá suspender ou fazer levantamentos. Aí no ato aqui do presidente Eduardo Botelho, talvez fique mais compreensível a questão. Ele resolve obstar, ou seja, obstar aí no caso é impedir, né? Proibir, né? A suspensão e o levantamento das sessões da Assembleia Legislativa por parlamentar que não seja o presidente ou seu substituto regimental, com exceção ao disposto no artigo 92 do Regimento Interno, que deve ser o pedido de quórum. Bem como assevera que, na hipótese prevista no artigo 113 do Regimento Interno, não havendo o comparecimento da autoridade que deva presidir a sessão, o parlamentar que se encontre aguardando a sua abertura poderá se retirar do recinto sem que essa conduta configure ausência da sessão, desde que requeira por escrito à Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora certidão em que conste o ocorrido. Isso daí é porque no projeto aí dos incentivos fiscais, alguém assumiu a presidência da Assembleia sem ter a competência legal para isso? Me parece que não foi isso, não? Na verdade é o seguinte, qualquer deputado tem competência para abrir a sessão. A não ser depois dessa proibição aqui, né, que vão ficar apenas estes. Mas qualquer deputado, se você tem... O Eliseu Nascimento, não foi? Se você tem número lá para começar a sessão sem que ela seja deliberativa, qualquer deputado pode abrir a sessão. É assim na Câmara dos Deputados, é assim no Senado da República. Qualquer parlamentar pode abrir a sessão. Nós já fizemos sessão no Senado com 3 senadores. Você só não pode votar.
Mas você abrir a sessão e abrir o discurso, pode. Abrir para as pequenas comunicações, você não pode abrir ordem do dia. Porque não tem quórum, não é porque não tem nenhum integrante lá da mesa diretora. Não houve uma anulação por parte do presidente Eduardo Botelho da sessão que acolheu, que recebeu esse projeto que reinstitui os incentivos fiscais? Houve, mas foi presidido por Janaína Rivas. Mas isso daqui mas que tinha, era uma sessão... Que é uma das substitutas. Era uma sessão, mas era uma sessão... o que foi questionado é o seguinte, que não teve quórum e aí não poderia se abrir uma extraordinária. Tem alguma coisa a ver? Não, com certeza tem. Teve erros da deputada Janaína que não obedeceu os prazos regimentais, mas ela, vice-presidente, que está autorizada a abrir a sessão, inclusive por esta regulamentação, inclusive por este ato, quer dizer, ela cometeu erros. O Wilson Santos e Lúdio Cabral impetraram mandado de segurança em desfavor da Assembleia por causa desse ato, juntaram a ata, juntaram a fala, juntaram o áudio, e aí o deputado Eduardo Botelho, vendo que ia ser anulado pela Justiça, ele se antecipou, anulou e fez começar tudo de novo. Mas aí não foi por alguém que não estava nesse rol. Não foi esse o motivo. Né? Mas assim, pelo menos obriga o pessoal da mesa diretora a estar lá para abrir a sessão. Né? Olha, agora vamos falar de eleições 2020. Apenas em Cuiabá e Várzea Grande, as duas maiores cidades de Mato Grosso, 208 mil pessoas estão com o título de eleitor cancelado. Para refazer o documento, os eleitores devem procurar a Justiça Eleitoral até a primeira semana de maio. Por enquanto, os postos de atendimento, na verdade, tinham que ter procurado, né? De maio do ano que vem. Do ano que vem. Por enquanto, os postos de atendimento ainda estão vazios. Confira na reportagem. Bom dia. 144 mil cuiabanos e 63 mil varzagrandenses estão com título de eleitor cancelado. Os detalhes agora na entrevista com o coordenador. Carlos, por que esses títulos, esses documentos foram cancelados? Bom dia. Bom dia. Cuiabá e Várzea Grande passou por uma revisão de eleitorado. O que é uma revisão de eleitorado? É um chamamento da Justiça Eleitoral para que o eleitor compareça à Justiça Eleitoral, munidos de documentos pessoais e comprovante de endereço. Aquele eleitor que não compareceu, ele teve o seu título cancelado. Foi uma revisão do eleitorado com cadastro da biometria, ou seja, quem não colheu as digitais das mãos acabou ficando sem o título. É isso que aconteceu? Exatamente. Essa é a situação. Além desta situação, tem a situação daquele eleitor que está há 3 eleições sem votar. Este eleitor também está nessa situação de título cancelado. Essa pessoa que está com título de eleitor cancelado, ela pode recuperar o documento? Como é que ela refaz o título? O eleitor que tiver com seu título cancelado, ele pode procurar a Justiça Eleitoral. Nós temos postos de atendimento aqui em Cuiabá e em Várzea Grande, com todo o conforto, estamos esperando o eleitor munido de documentos pessoais e comprovante de endereço para que ele regularize a situação eleitoral. Qual que é o prazo para refazer o título de eleitor visando as eleições municipais de 2020? A Justiça Eleitoral faz um apelo para que o eleitor procure o mais rápido possível, porque se deixar para a última hora, a fila vai ser muito grande e nós não temos condições de atender todo mundo. Então, o eleitor procure-o imediatamente. Nós estamos à disposição do eleitor cidadão. O eleitor que perder o prazo ou ignorar esse chamamento da Justiça Eleitoral e não refizer o título de eleitor, o que acontece com essa pessoa? O que pode acontecer enquanto consequência na sociedade civil? O eleitor que não procurar a Justiça Eleitoral e não regularizar a sua situação, ele terá prejuízos. Quais são os prejuízos? Ele não poderá tirar o CPF, ou ele terá o seu CPF cancelado, ele não poderá tirar o passaporte, ele não poderá tomar posse em cargo público, não poderá fazer rematrícula em uma universidade pública, ele não poderá fazer um empréstimo numa instituição bancária. São várias consequências de natureza civil que o eleitor estará impedido de realizar. Agora tem um prejuízo coletivo também para
tanto Cuiabá quanto Várzea Grande. O que essas duas cidades, as maiores de Mato Grosso, podem ter como consequência nas eleições municipais de 2020, quando vamos eleger vereadores e prefeitos? O que pode acontecer nessas duas cidades, sendo essas pessoas aí, 208 mil pessoas com o título cancelado nas duas maiores cidades do estado? Exatamente. É um número muito grande, 208 mil eleitores que não iriam votar, e o eleitor ele tem o direito, é um direito dele votar. Se ele não estiver exercendo esse direito, ele não poderá escolher qual será o seu representante, prefeito, vereador, naquele município que ele reside. Muito obrigado, até uma próxima entrevista. Até uma próxima. Para quem quiser saber mais informações, tem o site da Justiça Eleitoral, www.tre-mt.jus.br. Com apoio de Moisés, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Só reforçando que o site para mais informações é o tre-mt.jus.br. Olha, e é muito importante que, como eu disse aqui no início, o Antônio reforçou, tem até a primeira semana de maio do ano que vem para regularizar essa situação. Por enquanto está tudo vazio, né? Mas a gente sabe quando chega ali no mês de abril, no finalzinho do mês de abril, aí a Justiça Eleitoral tem que abrir postos extras nos shoppings, por exemplo, e começa a fila, acaba que as pessoas às vezes não conseguem regularizar essa situação. A gente sabe que o título cancelado vai acarretar em outros problemas para esse eleitor e, gente, não adianta, o voto é a única arma que o eleitor, que o cidadão tem para fazer a diferença. E aí esse trabalho aí da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, é para que o eleitor aí tome as providências necessárias para que ele esteja apto a votar nas próximas eleições. Aí eu quero falar do outro lado, né? Tem gente aí que poderá estar apto a ser votado. Eu digo isso pelo seguinte, é só para destacar aqui, é uma opinião aí do deputado federal e eterno presidente do MDB, Carlos Bezerra. Ele rasgou elogios ao ex-prefeito Roberto França e disse que Cuiabá ganharia muito com a disputa de França à prefeitura. O cacique MDBista, numa reportagem aqui da grande jornalista Marisa Batalha, lá do O Bom da Notícia, ela diz o seguinte aqui: o cacique MDBista e presidente do diretório estadual do MDB, Carlos Bezerra, numa entrevista lá ao programa Resumo do Dia, não poupou elogios a Roberto França. Aliás, Roberto França, que comanda o Resumo do Dia e possui uma vasta experiência política, já tendo sido por 2 vezes prefeito da capital. Amigos de longa data, Bezerra avaliou como positivo um possível retorno do ex-prefeito da capital, Roberto França, ao cenário político. Aí Bezerra diz o seguinte, abre aspas, ele foi um dos maiores prefeitos de Cuiabá, governou com o povão e para o povão. Seu retorno à política deve gerar bastante discussão. Fecha aspas. Mas, só para não ter muita complicação para o lado dele, Bezerra também fez questão de destacar o seguinte, olha, o candidato natural à reeleição aqui na capital seria Emanuel Pinheiro. Lembrando que, contudo, isso dependerá exclusivamente do seu desempenho enquanto gestor. E aí, Antero? Eu acho que o Carlos Bezerra tem respeito pela história do Roberto França, mas o candidato dele é Emanuel Pinheiro. Eu acho que está muito clara aí a posição do presidente do MDB, Carlos Bezerra. Se o Roberto França for convidado para ir para o MDB, ele deve tomar todos os cuidados possíveis e imaginários, porque é uma arapuca da qual ele não conseguirá se livrar depois. Da minha avaliação, ele, indo para o MDB, ele deixaria de ser candidato a prefeito de Cuiabá. Simples assim. Porque o candidato do MDB vai ser Emanuel Pinheiro. Então ele não pode queimar, teria que ir pro... E é natural que seja. Se o Emanuel Pinheiro não for candidato à reeleição, quem é que vai defender o mandato do Emanuel Pinheiro? Ninguém.
vai ser uma bateção no mandato do Emanuel Pinheiro e no candidato que tiver o azar de ter o apoio dele. E ele não tendo espaço para se justificar. Porque durante o período eleitoral a prefeitura não pode anunciar, e durante o período eleitoral ele vai apanhar igual cachorro de bugre e não vai ter onde explicar. E não vai ter o que falar. Então é naturalíssima a candidatura do deputado Emanuel Pinheiro, pelo MDB. Ele só não conseguirá ser candidato se esse processo anunciado por Valtenir for vitorioso. Mas eu não vejo o Valtenir com toda essa força e nem interesse, nem o tesão da mobilização popular para fazer a militância do MDB, ir às ruas, agarrar a sua candidatura para o enfrentamento com o Emanuel Pinheiro. E parece também que Valtenir Pereira já foi enquadrado por Carlos Bezerra, né, Antero? Já meio que já desistiu, foi enquadrado. né? Estava assim, assim, pois é, bem mas era- mais animado algum tempo Mas atrás. era a única fórmula de tentar impedir uma candidatura do Emanuel Pinheiro. Fazer prévias e ganhar dele na prévia dentro do MDB. O que não é tarefa fácil. Porque com o apoio do Bezerra, com o apoio da Janaína, com o apoio de lideranças importantes do MDB, e ele próprio sendo um político experiente, é difícil ganhar essa prévia do Emanuel Pinheiro. Então é difícil também o Roberto França ir para o MDB para tentar ser candidato a prefeito. E aí a frigideira, se isso ocorrer, a O frigideira lá óleo já já vai está estar lá. bem quente, Já né? está bem quente e com óleo lá, esperando. Ó, e já que a gente está falando, eu quero trazer uma notícia aqui rapidamente, que o fundo para custear as campanhas para essas eleições, aí desses partidos que a gente está falando, pode dobrar, mais que dobrar em 2020, chegar a 3 bilhões 700 milhões de reais. O valor destinado ao fundo eleitoral para as eleições municipais de 2020 pode mais que dobrar em relação ao montante reservado nas últimas eleições, que foi em 2018. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que estabelece a diretriz para o orçamento da União, o deputado Cacá Leão, apresentou nesta semana o seu relatório com a previsão de verba que vai ser utilizada para os partidos e candidatos no próximo pleito. Em 2018 foram 1 bilhão e 700 milhões de reais alocados no fundo. E já para 2020, a perspectiva é que os políticos tenham 3 bilhões 700 milhões para fazer campanha. De dinheiro público. De dinheiro público. E mesmo assim ainda tem casos de Caixa 2. E de laranjal. De De laranjal. Tá aí um artiguinho bom para o Bolsonaro vetar, né? Nem que o Congresso derrube o veto. Tá aí um artigo Sim. bom para ele vetar. Porque assim, eleição de presidente da República, aí você vai ter uma eleição só de prefeito e de governador. Aliás, você vai ter eleição no ano que vem só de prefeito e vereador. Aí a previsão é gastar 2 vezes mais do que gastou numa eleição de presidente da República, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. 6, né? 6 cargos. Você só vai ter de prefeito e de vereador. Aí você gasta 2 vezes mais. Só que é cheio Está aí de... um bom argumento para vetar esse projeto. Só que é cheio, né, Antero, de deputados federais que são candidatos na eleição do ano Mas que vem. mesmo assim, Não, vai não. ser- vale o veto. Sim. Não, vale Não, o veto. sim. Eu estou dizendo que o interesse é tão grande em dobrar essa fortuna, né? Aí fica lá uma montanha de dinheiro vezes 2. É muito né? mais dinheiro para menos gente. Exatamente. Sim. Exatamente. Certo? É muito mais dinheiro para menos gente. Vamos então para o nosso primeiro intervalo, vamos tomar aquele cafezinho. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente, não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Vamos saber com o Lúcio Sorge quem são os nossos parceiros, os nossos cúmplices aqui da NF. Vamos lá então, Nayara. A Naildes de Pontes de Lacerda, o Noel Salles, do Jardim das Palmeiras, do Cochipó, o Sebastião, do Jardim Brasil, a Aurimar, do Dr. Fábio II, Zé Carlos, o nosso telespectador assíduo
lá do bairro Renascer, aqui de Cuiabá, o Gerson, do residencial Nilce Paz de Barros, Júlio César, do Cristo Rei de Várzea Grande, a Maria, do Parque do Lago, também lá de Várzea Grande, Gilson, de Barra do Garças, o João Rosa, do bairro Dom Aquino, o Jonas Barra, o Aparício e a Célia, do bairro Centro América, aqui de Cuiabá. Certo, obrigada, Lúcio. Olha só, a diretora de gestão da Águas Cuiabá, Cristiane Chuanca, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ela falou sobre a estação Dom Aquino, que começou a tratar o esgoto do córrego da Prainha. Confira alguns trechos da entrevista. O município de Cuiabá é um município antigo, 300 anos, né, completados esse ano de 2019, e parte do esgotamento sanitário do município de Cuiabá era conduzido pelo canal do córrego da Prainha até o seu lançamento no rio Cuiabá. E todo esse esgoto coletado ali pelo canal do córrego da Prainha caía no rio Cuiabá até agora, o mês passado, sem tratamento. Eu acredito que a maior parte da população residente na região da bacia do córrego da Prainha não sabia que isso estava acontecendo, né? Que estava colaborando com a poluição do rio Cuiabá. O que nós fazemos dentro do nosso planejamento de obras aqui no município de Cuiabá? Nós colocamos em operação a elevatória da Prainha, modernizamos essa elevatória, investimos lá mais de 5 milhões de reais e estamos então pegando todo esse esgoto que hoje é lançado no córrego da Prainha e levando para tratamento na ET Dom Aquino. Nessas duas unidades operacionais relevantes, nós investimos mais de 40 milhões de reais. E esse momento, Maiara, de a gente estar aqui é muito importante para a população compreender, né? Você falou um pouquinho aí há pouco sobre a questão do pagamento da tarifa pelo serviço de esgoto. Pense que nessa população ali residente, o córrego da Prainha, ele estava canalizado desde 1960. A população não percebia, não sabia, a grande maioria dela, que o seu esgoto estava sendo lançado ali. E ela não viu na rua da sua casa obra sendo executada, né? Ela não viu na rua da sua casa sendo implantada uma nova rede de coletora de esgoto. Ela pode entender que, puxa, mas como que aumenta a minha conta, né, perante a concessionária Águas Cuiabá se não houve aqui um investimento? Então, esse momento é para esclarecer, houve um investimento. Esse investimento de 40 milhões de reais para poder destinar esse esgoto para tratamento. E, principalmente, né, Maiara, a gente compreender, enquanto cidadão, enquanto sociedade, da importância que é a gente tratar o esgoto antes do lançamento. Qual que é o investimento, esse valor? Se esse valor do investimento ele vai ser repassado para o consumidor? Como é que funciona? A tarifa do serviço que a gente presta, ela é uma tarifa regulada. Tem uma agência reguladora no município de Cuiabá, chamada Arsec, e é ela que regula a nossa tarifa, tanto do ponto de vista econômico. Esse valor de investimento é, sim, uma parcela do valor da tarifa que a população paga, né, para ter a cidade saneada. E isso é um outro aspecto importante, Maiara. Quando a gente fala em saneamento, a população, ela como não vê, né, fica tudo embaixo da terra, ela não consegue identificar essa importância. O que nós precisamos fazer é que a população de Cuiabá compreenda a importância de ter o seu índice de tratamento de esgoto do município de Cuiabá sendo elevado em valores históricos dentro do país. São poucas as capitais brasileiras que irão atingir o índice de tratamento de esgoto que Cuiabá vai atingir. Qual que é a maior dificuldade que hoje a concessionária Águas Cuiabá encontra para poder fazer esse trabalho? Em Cuiabá... Seriam as áreas irregulares? Exatamente. Em Cuiabá, o nosso maior desafio é combater o grande número de ligações irregulares no sistema de abastecimento de água, Maiara. É muito ruim para nós, enquanto concessionária, receber uma ligação de um cliente dizendo que ele está sem água na casa dele. E ele, na grande maioria das vezes, está sem água na casa dele porque a quantidade de ligação irregular puxa a água para outras casas que não são tarifadas. Então, é um critério de injustiça social. O nosso grande desafio aqui é vencer as ligações irregulares. Nós temos um grande trabalho feito com o município de Cuiabá, um grande trabalho feito com os vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá, para essa conscientização, para fazermos ações
conjuntas para combater a questão das ligações irregulares. Vocês estão se deparando muito com isso, com vazamento, com esse problema? Como solucionar e como a população pode cobrar essa solução? Isso é muito importante, a população nos avisando rapidamente. Nós temos um centro de controle operacional, Maiara, que identifica aonde nós temos grandes problemas operacionais. Por exemplo, aonde pode existir um vazamento de maior proporção, nós temos sensores que nos avisam. Mas vazamentos menores, nós precisamos contar com a ajuda da população. Então, assim que identificado um vazamento menor, o que a gente solicita à população é que comunique a gente pelo 0800, preferencialmente, se tiver junto com o número da matrícula da conta d'água, a gente agiliza esse atendimento e a gente vai lá e faz esse reparo imediatamente. E a promessa aí durante essa entrevista foi que até 2024, 90% dos bairros, das regiões, Cuiabá vai ter 90% aí do esgotamento do saneamento básico. Olha, essa notícia é para comemorar, né? Sim. Essa entrevista foi espetacular. Isso é uma notícia extraordinária. Sabe quem que lutou pela elevatória da Prainha? Roberto França, prefeito de Cuiabá. Foi ele que lutou pela elevatória da Prainha. Foi ele quem lutou e trouxe os recursos para a elevatória da Prainha. Sabe quem fez a ET lá do Dom Aquino? A Estação de Tratamento de Esgoto do Dom Aquino? Carlos Bezerra? Carlos Bezerra, governador de Mato Grosso. Agora, depois que Roberto França saiu da prefeitura, depois de muito tempo, é que se conseguiu pegar o esgoto da Prainha, que caía ali in natura, e é muito esgoto da Prainha que caía in natura no Rio Cuiabá, colocaram na elevatória e vai tratar na ET, lá do Dom Aquino, na estação de tratamento de esgoto do Dom Aquino. Essa é uma notícia, assim, fantástica, extraordinária, vai melhorar o Rio, vai melhorar para Santo Antônio, vai melhorar para Barão do Belgaço, vai melhorar para os peixes, vai melhorar para a comunidade ribeirinha, vai melhorar na questão da saúde. Essa é uma notícia extraordinária para Cuiabá. Isso é para o prefeito Emanuel Pinheiro soltar foguete. Aliás, eu não entendo como é que a comunicação do prefeito não se apropria desses avanços que estão acontecendo pela Águas Cuiabá. Mas é uma empresa que está privatizada, etc. e tal, mas tem um calendário, tem um acompanhamento do município. E eu insistiria em dizer que há uma falha nisso, da Águas Cuiabá e da prefeitura. Que é o quê? Por exemplo, eles fizeram aqui nessa região aqui da Avenida do CPA, aqui para cima, ali perto do Exude, eles fizeram rua por rua lá, manilharam e fizeram as ligações com os prédios e com as casas para jogar o esgoto na rede de esgoto. Mas eu quero saber o seguinte, a população está jogando? A população já recebeu algum panfleto para orientá-la? Olha, ligue o esgoto da sua casa agora na rede de esgoto que está passando aqui na sua rua. A prefeitura já fez algum VT? Já mandou distribuir algum manifesto? Já mandou distribuir algum zap para a população ali localizada? Já fez uma mensagem direta por telefone para dizer, olha, coloca o seu esgoto no esgoto. Não joga mais na galeria de águas pluviais, porque agora vai ser tratado. Essa é a falha que eu vejo da prefeitura. E também da Águas Cuiabá. E a Águas Cuiabá ela diz o seguinte, Antero, que isso daí é responsabilidade do cidadão, do contribuinte. Agora precisa ser feito o que você acabou de falar. Precisa orientar para que o cidadão tome essa providência. Ele precisa saber, primeiro, que é a responsabilidade dele, segundo, como que faz. E segundo, onde que liga. Ele precisa ter um panfletinho com uma orientação técnica. Uma coisa simples. O belo e bom panfleto. De casa em casa, de prédio em prédio, de apartamento em apartamento. Para resolver isso. Porque o número de doenças vai cair lá embaixo. Essa é a verdadeira política de saúde. É a política preventiva. É a política para você evitar a doença. Então, eu fiquei muito feliz com a entrevista da Cristiane e fiquei muito feliz de saber que a elevatória da Prainha já está jogando o esgoto da Prainha para ser tratado na ET
Dom Aquino. Ou seja, Cuiabá já está amenizando a situação do lendário Rio Cuiabá. Eu vivi, como cuiabano, os festivais de praia, não sei se você pegou isso, Lúcio, de Santo Antônio do Leverger. Rosário Oeste. Não, mas Rosário Oeste está para cima, ainda Sim, pode fazer. sim. Né? Mas o de Santo Antônio do Leverger parou de fazer por causa dos gols daqui. Os festivais de praia, Festival de Praia, Festival de Chopp de Santo Antônio do Leverger, era uma festa bacana, bonita, sem fedor. Hoje você... E com milhares de pessoas. E com milhares e milhares e milhares de pessoas e estimulando o turismo lá em Santo Antônio do Leverger. Né? Barão de Melgaço vai ser muito beneficiada. Enfim, eu acho que a notícia da Cristiane aí foi espetacular. Parabéns à Águas Cuiabá, parabéns ao prefeito Emanuel Pinheiro. E precisa agora orientar a população em como fazer isso. Certo, Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá, Nayara. Bom, o meu destaque de hoje é para falar do VLT. Não que tenha já saído aí a solução, né? Mas envolve aí o consórcio que é responsável por essa obra. A empresa dos vagões do VLT de Mato Grosso é condenada por formação de cartel. A condenação do tribunal foi feita aí pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, por formação de cartel em licitações públicas de trens e metrôs em 3 estados e no Distrito Federal. E aí o seguinte, é bom destacar aqui que neste caso aqui, desta condenação, destas empresas aqui, e o seguinte, a multa aqui é pesada, hein? É uma multa superior a 500 milhões de reais. E não tem nada a ver com a roubalheira no VLT aqui de Cuiabá e de Várzea Grande. E a condenação aí é para a CAF Brasil, que é uma das empresas integrantes desse consórcio aqui do VLT de Cuiabá e Várzea Grande. E todo mundo sabe aí, né? Obras paralisadas desde o final do governo Silval Barbosa. Aí, vindo para cá, em relação ao que ocorreu com o VLT aqui, na delação homologada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2017, Silval Barbosa denunciou que houve um acerto de propina no valor de 18 milhões com a CAF Brasil. Conforme Silval, os empresários Renato de Souza Meirelles e Agenor Marinho Contente Filho, presidente e diretor da CAF Brasil, quando sua delação foi tornada pública, teriam acertado o pagamento de valores diretamente com ele. Porém, apesar do acordo prévio, a propina não teria sido paga. Isso na versão do ex-governador, que disse... Abrir um parênteses aqui, não é? Dar uma respirada, não é? Para falar de novo o que ele disse. O ex-governador disse que a propina não foi paga e que ele teria sido enganado pela empresa. O valor da propina seria referente a 3% dos recursos que Mato Grosso teria que pagar pelos vagões e sistemas que seriam necessários para a operação do sistema de transporte do VLT. Aí aconteceu o seguinte, o Ministério Público Federal, viu, Nayara, não ficou assim totalmente convencido sobre a versão de que a propina não teria sido paga. Essa empresa aí é a fabricante dos trens do VLT, adquiridos pelo governo do estado desde novembro de 2013, mas muito antes aí do que seria necessário e que estão lá, parados lá, pegando sol, chuva, enferrujando lá ao lado do aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. E aí, um outro delator de esquemas de corrupção na gestão Silval Barbosa, conhecidíssimo aqui das autoridades aí do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, o ex-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf,
também confessou à justiça que foi combinado pagamento de propina na compra dos vagões. Aí ele disse que a informação era do ex-governador Silval, que teria confidenciado a ele um acordo de propina no valor de 8 milhões de euros pela empresa espanhola CAF. E aí, a outra informação aqui é de Pedro Nadaf, é de que ele levantou a suspeita de que, Silval falou que não recebeu, né? Que passaram a perna nele, né? Mas aí Pedro Nadaf levantou a suspeita. Espera aí. Aí ele levantou a suspeita de que Silval possa ter recebido a propina no exterior. E aí, após Silval e Nadaf delatarem um acordo para pagamento de propina envolvendo contratos do VLT, aí a Polícia Federal deflagrou no dia 9 de agosto de 2017 aquela famosa Operação Descarrilho. E aqui em Cuiabá, recentemente, representantes aí do consórcio VLT falaram o seguinte, quando nós perguntamos a eles, e aí, e a propina lá do VLT? Teve propina? Não tem. Por exemplo, tem a denúncia, tudo, mas não tem materialidade que envolva as empresas que integram aí o consórcio VLT. Bom, teve materialidade, de acordo com a Justiça, para quem recebeu a propina. E aí não tem materialidade para quem pagou. Só que agora, mais um probleminha aqui para a CAF Brasil, né? Um probleminha que, junto com o das outras 12 empresas, atinge 515 milhões de reais. Afinal de contas, o Silval recebeu ou não? Bom, Porque o Silval não recebeu. O Pedro Nadaf acha que o Silval não recebeu também. não, ele acha que é o seguinte, que foi pago no exterior, Para o Silval. para o Silval. Será que não foi o Éder? Que ficou com tudo? Que saiu com o bolso cheio de dinheiro. Que teve propina nessa coisa, teve, né? Com certeza. Que teve. Aliás, a propina foi combinada, segundo o Silval, combinado e não paga. Eles falam, não tem prova que nós demos propina. Tomara que esses tratados internacionais permitam ao Brasil saber realmente de algumas coisas que estão depositadas lá no exterior. E ao consórcio VLT? Porque tem algumas interrogações, né? Há quanto tempo que o Éder Moraes está punido e negócio? Do que vive Éder Moraes? Do que vive Éder Moraes? Está com os bens bloqueados. Não tem salário. Não tem rendimento. Diz não ter recursos no exterior. Vive do quê? São só interrogações que ainda falta o Ministério Público e a Polícia Federal responderem. Pois é, e lógico que a população tem direito, né, Antero e Lúcio, de saber, afinal de contas, o Lúcio fez essa reflexão na verdade, os ouvintes lá no Tribuna participaram e concordaram de que parece que o VLT só teve realmente uma finalidade aqui em Mato Grosso. Não foi para melhorar a vida das pessoas, não foi para andar, não foi para nada além de roubar. Se fosse tentar fazer um VLT sério, o VLT sairia gratuitamente para os cofres públicos. Quer dizer, gratuitamente, 2 pontos. O Estado teria que ser responsável por garantir a concessão por 30 anos, renováveis por mais 30, e garantir também a contrapartida no subsídio da passagem. Só. É o que as empresas internacionais exigem para fazer isso. Agora, aqui foi 1 bilhão e 400, mais não sei quanto, é uma coisa que não tem limite, né? Porque, assim, de graça, não servia para o esquema do Silval Barbosa. Né? Essa conta era de 1 bilhão 472 milhões. É isso. Agora, que está depositado aí, né? Pelas últimas contas, isso daí já pagou mais de 1 bilhão, né? Já pagou mais de 1 bilhão. 400 milhões depositados. E aí falaram o seguinte, olha, não custa menos de 1 bilhão para terminar. Então vai precisar por mais 500 milhões. Certo, vamos para um intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Não saia daí.
Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Olha, o site da Intercept Brasil divulgou aí divulgou áudio inédito dos arquivos da Operação Lava Jato. Na verdade, o áudio divulgado tem a voz do procurador Deltan Dallagnol. E no áudio, eu vou ler aqui alguns trechos, a gente ainda não tem um áudio aí disponível, mas o que tem é um chat privado, onde tem aí o Deltan Dallagnol, Ana Carolina Rezende, que fala o seguinte: no dia 28 de setembro de 2018, ando muito preocupada com uma possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que o milagre nos salve. E o Deltan Dallagnol responde: valeu, Carol, reza assim, precisamos como país. No dia 28 de setembro, também num outro grupo chamado Filhos do Januário 3, Deltan Dallagnol fala o seguinte: urgente, segredo sobre a entrevista, quem quer saber, ouve o áudio. Daí eu vou descrever aqui o áudio, tá, gente? O áudio, ele fala o seguinte: o site da Intercept Brasil divulga o áudio com a voz, que parece, pelo menos muito, com a voz do Deltan Dallagnol, e fala o seguinte, o Deltan: caros, vamos lá, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, deixa eu carregar aqui, que autoriza a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Essa é a entrevista do Lula. Isso, agora não vamos, calma aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, agora não vamos nos alardear com isso. Não vamos falar para ninguém. Vamos ficar quietos para evitar a divulgação, o quanto for possível. Porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado. Antes isso aí vai para o plenário. Então, o quanto assim o pessoal pediu. Deixa eu ver aqui. Para a gente não comentar publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais. Ele fala mais. Para evitar, deixa eu ir aqui, precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. De quem tem uma posição mais, a notícia é boa para começar. Terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins. E começar bem o fim de semana. Abraços. Falou. Então, essa foi a descrição na íntegra do áudio do Deltan Dallagnol, que pela primeira vez a notícia é a nova. Foi divulgado, então, pelo site da Intercept, um áudio com a voz que parece ser de Deltan Dallagnol. Aí é o seguinte, primeiro que o conteúdo não tem absolutamente nada demais. Isso, aquela entrevista do Lula. Não, ele está dizendo, ele está comunicando, talvez até num grupo de procuradores, etc. Caros, o Fux deu uma liminar derrubando a entrevista. Até aí, nada demais. O problema agora é que tem o áudio. E podem ter outros. E aí eu quero fazer aqui uma interrogação, Lúcio. O ministro da Justiça do Brasil é muito bem informado, correto? O ministro da Justiça tem a informá-lo, todo o gabinete da segurança institucional, que era o antigo SNI, e tem a informá-lo toda a Polícia Federal Brasileira. Então o ministro da Justiça é muito bem informado. Por que Sérgio Moro pediu essa licença de 5 dias? Para tratar de assuntos particulares. Porque assim, se o que se disse que Sérgio Moro e Dallagnol disseram ao telefone um para o outro, só por escrito, cujas afirmações tinham sido, não, isso não reconhecemos, isso pode ser deturpado, isso, pode ser aquilo. Se aparecer o áudio disso, e se uma perícia mostrar que esse áudio não foi editado, por mais que a prova seja obtida de forma criminosa, com o áudio fica difícil sustentar essas posições. Tanto do Ministério Público, como do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu acho que essa foi... E ontem, coincidentemente,
o jornalista Glenn Grunwald esteve reunido com 40 advogados. Muito provavelmente são os 40 advogados que defendem os bandidos da Lava Jato. Muito provavelmente quem pagou esses hackers para fazer isso foram os bandidos da Lava Jato. Mas criaram um problemão para o Estado brasileiro. Por quê? Porque não é assim que se age. Você age no processo. As pessoas até acham que juiz e promotor conversam. Mas o problema é assim, se provar que conversam nesse nível, aí, como diz o velho ditado cuiabano, a porca torce o rabo, né? A porca torce o rabo. Apareceu o primeiro áudio, teremos talvez uma semana cheia. Isso em plena reforma da Previdência. Pois é, e já deu para perceber aí que o site, na verdade, o jornalista, o Glyn, o site da Intercept, em parceria com a revista Veja, a Folha também, eles devem ter esse material todo grande e vão divulgar aos poucos, né, Antero e Lúcio? Dá para perceber isso, não é isso? É uma situação crítica do ministro da Justiça, do Deltan Dallagnol. O Ministério Público já tinha se apressado para absolver o Deltan Dallagnol, arquivou qualquer procedimento contra o Deltan Dallagnol, porque o conselhão do Ministério Público não investiga coisa nenhuma contra membros do Ministério Público. O Moro não cabe mais ao Moro ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele não é mais juiz, mas fragiliza a situação dele como ministro da Justiça do Brasil. Olha, Infelizmente, porque todas essas ações, inclusive essas conversas, foram para prender bandido. Entendeu? Elas foram no sentido de prender bandidos. Mas é que a lei vomita isso, não permite isso. Olha, e o decreto do nome social de servidores públicos municipais de Cuiabá, a suspensão do pagamento do Prêmio Saúde ao funcionalismo, cobrança de ICMS da energia solar, greve dos professores públicos estaduais, foram alguns dos assuntos debatidos ontem na Câmara de Vereadores da capital. Os detalhes com o Antônio Carlos Silva. Professores em greve há 44 dias na rede pública estadual de ensino vieram pedir apoio dos parlamentares em relação aos direitos que eles estão reivindicando junto ao governo de Mato Grosso. Também em nível estadual, representantes do Sindicato dos Produtores de Energia no estado vieram pedir apoio político dos vereadores de Cuiabá contra o projeto do governo de Mato Grosso que visa tributar quem produz energia solar no estado. Seríamos o primeiro estado a taxar e, ao mesmo tempo, o mundo todo olhando, assistindo isso, perplexo da maneira que estamos, vendo acontecer esse desincentivo, esse desserviço para a sociedade. A geração solar é uma inovação tecnológica que se viabilizou economicamente e que agora está acessível para muitos segmentos. Na manhã desta terça-feira, os vereadores de Cuiabá também trataram a respeito do Prêmio Saúde, que é um incentivo pago pela Prefeitura de Cuiabá aos profissionais desse setor no município. Um grupo de vereadores da oposição procurou o Tribunal de Contas do Estado reclamando de que o atual secretário municipal de Saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho, também recebe o Prêmio Saúde. O conselheiro Moisés Maciel determinou a suspensão do Prêmio Saúde para o secretário do município. Só que todos os servidores da saúde pública municipal deixaram de receber o prêmio. A questão da decisão que se aprofundou, o conselheiro Moisés Maciel, que é o relator, ele solicitou por 2 vezes ao secretário de Saúde a documentação quanto à questão de se tem a dotação orçamentária para pagar o prêmio, se foi feito algum estudo de impacto, porque o impacto para a publicação da portaria, e o secretário, nas 2 oportunidades, permaneceu no silêncio. Não quis apresentar a documentação para o TCE. Outro assunto na sessão matutina desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Cuiabá foi o decreto do prefeito municipal Emanuel Pinheiro, que trata do nome social a ser usado por servidores dos órgãos
da Administração Pública Municipal. O decreto número 7.185, assinado em 21 de maio, está gerando polêmica, principalmente em relação ao artigo 9º, que prevê sanções, punições para quem não respeitar o nome social nos órgãos públicos municipais de Cuiabá. Ele nada mais fez do que regulamentar um decreto de 2016 de âmbito federal, ainda na gestão da presidenta Dilma Rousseff, que entendeu por bem dar cidadania e respeito à dignidade humana através do reconhecimento por decreto do nome social. Na verdade, acrescenta mais 2, 3 artigos, e esses artigos que foram acrescidos são inconstitucionais, quando ele cria punição a qualquer cidadão e também ao servidor público que, porventura, não concordar com a questão da identidade de gênero, principalmente nas escolas. A Comissão da Diversidade Sexual da OAB Mato Grosso, em conjunto com a Comissão de Estudos Constitucionais, a comissão mais competente para falar sobre o assunto, não verificou irregularidade no decreto 7.185 de 2019, editado pelo prefeito municipal, que regulariza o uso do nome social dentro da esfera administrativa municipal, ou seja, é só para os funcionários públicos, todos maiores, capazes, e o uso do nome social é só dentro da esfera, ele regulariza só dentro do serviço público municipal. Com apoio de Moisés e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Olha, isso já foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa questão da utilização do nome social já é uma deliberação do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que nós temos que evoluir para esse marco civilizatório. Não cabe essa guerra religiosa contra isso. Né? Se o padre que foi lá pressionar os vereadores a não aprovarem o decreto tivesse ouvido o Papa Francisco, ele teria outra visão. Que eu me lembro da entrevista do Papa Francisco, falando sobre a questão da homoafetividade, da homossexualidade, com o maior respeito. Eu não tenho dúvida que se Cristo tivesse vivo está, né? Mas se Cristo estivesse aqui na Terra, que seria avançadíssimo em relação a todos esses temas. Ele perdoou a mulher adúltera, ele fez coisas extraordinárias no seu tempo. Naquele tempo, perdoar a mulher adúltera era algo assim, fantástico, extraordinário. Agora, eu preciso perguntar também o seguinte, a quem incomoda tanto a utilização do nome social do cidadão, ou do cidadão? Por que isso incomoda? O que o André falou, é a pressão religiosa. Se o cidadão quer, religiosa. É pressão religiosa. Foram pastores são lá. Os vereadores da base e líderes da católicos. Bíblia e que acabam assim, usando da religião para isso. Eu estava com receio disso, pensando que fosse na chamada dos alunos, né? Não, os alunos e tal. O cidadão da OAB explicou aí, não são todos maiores. São servidores. São servidores. É no âmbito do trabalho da convivência. Essa convivência já é harmoniosa. Olha, se o Renato quer ser chamada de Renata, problema dele, cara. Não, e a liberdade, Antero? É a liberdade dele. E a liberdade é o seguinte, a liberdade é algo divino. Pois é. É algo divino. É. O Criador deu a liberdade ao ser humano, para que ele use essa liberdade da forma que ele entendeu. Até para pecar contra ele e crucificá-lo. Exatamente. A liberdade divina e o respeito é humano, né, Lúcio? Além da liberdade, a pessoa tem que ter o respeito. Tem que ser respeitada. Se o decreto pelo outro, é isso, para respeitar. O prefeito Emanuel Pinheiro está absolutamente correto e está estabelecendo marcos civilizatórios na administração pública. Não tem como ficar contra isso, gente. Não precisaria, na minha opinião, não precisa nem ter o debate. De ter esse grande ciclo ali armado, levado entidades religiosas, levado ao outro lado. Não precisava disso, porque isso é natural. Olha, aos que estão fazendo da questão religiosa. Mas tem eleições no próximo ano. Não, aos que estão fazendo da questão religiosa uma tribuna para essa guerra, eu sugiro que leiam o livro de Sam Harris, Carta a uma Nação Cristã. Leiam.
a origem de 99% das guerras no mundo é religiosa. Leiam Carta a uma Nação Cristã, de Sam Harris, e os vereadores vão entender que o decreto do prefeito está absolutamente certo. Aliás, o promotor de justiça Alexandre Guedes fez uma notificação recomendatória à Câmara para que eles aprovem o decreto sob pena de, em não aprovando, ele estabeleceu uma ação civil pública. Eu acho um pouco de exagero, porque apesar de não concordar com o posicionamento de revogar o decreto, eu defendo a liberdade de cada vereador de se posicionar como quiser, de acordo com a sua consciência. Mas, pessoalmente, eu sou favorável que vote a favor do decreto. Eu gostaria de acrescentar mais um adjetivo, né? Nessa avaliação que você fez aí, Antero, corretíssima, né? De que grande parte das guerras que já existiram se deve à questão religiosa. E o adjetivo aí que eu quero acrescentar é o seguinte: a intolerância religiosa. Exatamente. Não é isso? É isso. É isso. Antero, vamos então para o seu destaque? O meu destaque é o seguinte: é uma confusão e grande entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. O Ministério Público Federal, através do coordenador do NACO, Dr. Domingos Sávio, ele pediu o desapensamento das PICs 9, 10 e 14 de 2017. O que ocorreu nisso? Ocorre o seguinte: há uma investigação judicial sobre cartas de crédito e sobre Grampolândia, etc. e tal. E nessa investigação judicial, o procurador de justiça Hélio Fredolino Franz, ao encaminhar ao tribunal, diz o procurador Domingos Sávio, equivocadamente remeteu também os sobreditos procedimentos investigatórios criminais 9, 10 e 14 de 2017. Nesses procedimentos investigatórios criminais, que foi encaminhado por um procurador de justiça, que eu dei o nome aqui, estão as comprovações, aspas, ou as investigações sobre a possibilidade de ter o envolvimento de promotores. Então, diante disso, o coordenador do NACO, doutor Domingos Sávio, fez uma petição pedindo para desapensar, para retirar do processo esses procedimentos investigatórios criminais 9, 10 e 14 de 2017. Dizendo que sobre isso, inclusive, haveria uma manifestação do ministro do Superior Tribunal de Justiça para desapensar isso. O Poder Judiciário ouviu a OAB, que a OAB tem interesse de acompanhar essas investigações. Já manifestou interesse em acompanhar as investigações. A OAB foi contra o desapensamento. Ela entendeu que o desapensamento é uma situação que poderia não tornar todos iguais diante da lei e que os promotores podem sim ser investigados. Aí o desembargador Rondon Bacil decide, e já no início da decisão ele coloca: diferentemente do assinalado pelo eminente procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, atual coordenador do NACO, os procedimentos investigatórios criminais instaurados no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça não estavam desmembrados da presente notícia-crime. A propósito, a pretensão ora deduzida não é inédita. Já foi buscada em uma oportunidade a separação dos procedimentos investigatórios criminais da notícia-crime apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso. Quem apresentou ao tribunal foi a Ordem dos Advogados do Brasil. E no final ele decide, eu já vou aqui para a decisão, porque senão fica muito longo esse debate aqui sobre o juridiquês. Aí o desembargador Rondon Bacil decide
por rejeitar e rejeita a proposta do Domingos Sávio de desapensamento. Além de rejeitar o desapensamento, ele faz, além desta barriga de aluguel, segundo noticiado pela OAB Mato Grosso, houve ainda a inclusão de telefones de pessoas estranhas em uma investigação por tráfico de drogas na comarca de Cáceres, onde supostamente ocorreram grampos ilegais. Então, o desembargador Rondon Bacil não admite o arquivamento de tudo isso, o desapensamento, e determina à Assembleia Legislativa de Mato Grosso que encaminhe todos os fatos ocorridos na CPI, das cartas de crédito, que também estão sendo investigadas nessa notícia-crime, não só a carta de crédito, como também a Grampolândia, para que se dê procedimento ao feito. E, sendo assim, é de se indagar o seguinte: terá o Ministério Público o poder de evitar a investigação sobre ele mesmo? Só o Ministério Público que pode investigar o Ministério Público? É justo isso? É ou não é um espírito de corpo da instituição? Por isso que eu deduzi, sem saber desta decisão que só veio ontem por parte do desembargador Rondon Bacil, que eu deduzi há 10, 15 dias atrás, que o promotor de justiça agiu equivocadamente ao pedir o arquivamento do processo contra Paulo Taques. Agora se sabe o seguinte: por que é que eles podem não investigar? Porque o Ministério Público não quer investigar nem Paulo nem Pedro. É para proteger Paulo e Pedro Taques, os primo-irmãos? Não. É para proteger membros do Ministério Público que estão envolvidos nisso. E estão envolvidos como? Estão envolvidos através de várias denúncias. Denúncia, inclusive, da delação do coronel Zaqueu. Por que é que não torna pública a delação do coronel Zaqueu? O coronel Zaqueu teria denunciado Paulo? Teria. O coronel Zaqueu teria denunciado Pedro? Teria. Mas teria denunciado também alguns membros do GAECO. Por que é que os promotores, membros do GAECO, não podem ser investigados? Eles não podem mandar gravar ilegalmente ninguém. E aí a gente fica no aguardo de serenas providências por parte do Poder Judiciário. Bom, depois disso, e eu fico acreditando que a sociedade é Orlando Perry. E não os fascínoras que colocaram o microfone na farda para ir gravá-lo. Depois desse resumo aí que o Antero fez dessas duas situações aí, de CPI de cartas marcadas e de Grampolândia Pantaneira, a impressão que eu tenho é que as relações, né, não andam nada bem entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Poder Judiciário Estadual, né? Aí o Antero tinha colocado... Já não andam bem há um tempo, Tinha colocado Lúcio? Uma interrogação aqui. Olha, e aí o Ministério Público não pode ser investigado, ele só pode investigar? Aí a interrogação que eu coloco é o seguinte: e aí, tem algum problema com os integrantes do Poder Judiciário? E aí, só recuperando o que nós falamos aqui no início, é o seguinte: olha, se tiver problema com os integrantes do Ministério Público, se tiver problema com integrantes também do Poder Judiciário, o que a sociedade quer é o seguinte: investiga todos, que tudo isso seja colocado às claras, seja passado a limpo para não ficar dúvida nenhuma. Porque um tem que agir em defesa da sociedade. Não é isso? Pois é, e age em defesa dos seus membros. E o outro contra a sociedade. E o outro é o responsável aí por administrar pela aplicação da justiça. Pela aplicação da justiça. Pois é, e se tiver juiz envolvido, o Poder Judiciário já deu já puniu 10 desembargadores aqui, gente. O Poder Judiciário já puniu 10 desembargadores. Que o Ministério Público seja menos corporativo. E se tiver mais juiz e desembargador a ser punido, que seja. Ou parece o seguinte, que tem dentro dessa Grampolândia ilegal, feita pelo Ministério Público,
algum juiz ou desembargador negociando sentença. Então nós temos isso. E vocês querem apurar os criminosos, então estão certos os desembargadores que querem continuar apurando essa questão do Ministério Público. Vamos ver o que se serve alguma coisa essa lei de abuso de autoridade. Se tem um aprovada em tão boa hora lá no Senado. Se tem um colocando bode na sala do outro e o outro colocando bode na sala do o interessante seria o seguinte, né? Coloquem-se os bodes na praça pública. Vamos embora então. Lúcio, muito obrigada. Bom dia, Antero. Muito obrigada. Bom dia. Até amanhã. Obrigada a você de casa. Você fica agora com Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã.